tarde, Isabela, tudo bem? Então hoje, dia 17 de março, nós vamos começar com a nossa aula de português, tá? Português hoje, Bela, nós vamos usar a apostila. Nós vamos iniciar na página 76 e vamos até a página 79, tá? Então pega a sua apostila para você acompanhar com a Pro. Página 76. Na página 76, Isabela, nós vamos dar início aqui, ó, a letra R, tá? Então nós utilizamos a letra R no começo da palavra, no meio da palavra, no final da palavra, né? Então agora nós vamos ver um pouquinho sobre a letra R. No número 1 ali, você tem um quadro, certo? Com 5 letras, tá? Nós temos aqui as letras. O que você vai ter que fazer nessa primeira atividade? Você vai tentar formar aí para Pro, vão ter 6 palavrinhas, tá, Isabela? 6 palavras com essas letras, tá? Então eu vou dar um exemplo para você, vou começar. Então com essas letras você pode formar tremor, tá? Então é uma palavrinha já, a Pro já deu uma dica. Agora é com você, você tem que formar mais 5 palavras utilizando essas letras aí do quadrinho. Terminou as palavras, você vai passar para as atividades seguintes, tá bom? Aí ele pergunta para você, dessas palavras que você formou, depois você vai olhar e vai ver aí para Pro. Será que o R está sempre no mesmo lugar das palavrinhas que você conseguiu formar? E aí depois dela, no número 2, tá? Você tem um quadro aí embaixo, certo? Com várias palavras, né? Todas as palavras têm a letra R, né? E a letra R está destacada de vermelho. O que você vai fazer primeiro? Na letra A, olha só. A letra R está destacada em todas as palavras. Pinte a sílaba da qual ela faz parte. Nós começamos, você continua. Então nós temos lá a palavra orelha, certo? Eu marcou aqui no caderno para você. Então nós temos lá orelha, ele pintou a sílaba, tá? Bela, observa aqui, ó, ore é uma sílaba, né? Que tem o R. E esse R, ele tá onde aqui nessa sílaba? Ele tá no começo da sílaba, ele tá no final da sílaba ou ele tá no meio da sílaba? E aqui, ó, universo. Então você vai pintar todas as sílabas que tem a letrinha R, certo? Depois, entrevista, você vai fazer isso aqui, ó, no seu quadro de palavras, tá? E aí eu quero que você preste atenção, depois que você pintar as sílabas, que você observe aonde se encontra o R dentro dessa sílaba que você pintou. Então aqui no orelha, a gente viu que o R está no começo da sílaba are, não é? É a primeira letrinha dessa sílaba. Universo, o R está onde? Está no final da sílaba, tá vendo? Ele pertence a essa sílaba aqui, ó. Ver. O R está aqui no final. Entrevista, o R pertence à sílaba tre. E aonde o R está aqui, Isabela, nessa sílaba, ó? Ele está no meio da sílaba, tá vendo? Então a gente pode encontrar o R no início da sílaba, no final da sílaba ou no meio da sílaba, tá bom? Então aí na letra A você vai pintar todas as sílabas a qual o R pertence. Então mais um exemplo, nós temos lá cravo, a palavra cravo. Então a qual sílaba o R pertence? Ao cra ou vo? E aí você vai pintar, tá bom? Terminou de fazer isso, de pintar as sílabas, você vai passar para a página seguinte, na página 77. Na página 77, nós temos mais uma atividade ainda referente àquele quadro, tá? Então, o que ele pede para você? Letra R no meio da palavra, tá? Nós temos letra R no meio, no início e no final. O que você vai fazer aqui, ó? Complete a tabela de acordo com as indicações. Então, nós temos aqui, Bela, o que ele pede? R no começo da sílaba, R no meio da sílaba e R no final da sílaba. O que você vai fazer? Você vai voltar lá no quadro e você vai ter que encontrar. Vamos lembrar aqui com a Proélida, ó. No começo da sílaba, qual palavrinha você colocaria aqui, ó? Orelha
Universo ou entrevista? Qual que estaria correto? Será que está certo se eu colocar aqui, Isabela, universo? O R aqui, ele está no começo da sílaba? Não, né? Seria orelha, ó, o R está no começo. No meio da sílaba, entrevista, olha aqui, ó, o R no meio da sílaba. E no final da sílaba, universo. Então, você vai completar essa tabelinha aqui, tá? Palavras com o R no início da sílaba, você tem que ter 6 palavrinhas, tá? Você vai conseguir encontrar 6 palavras. Com o R no meio da sílaba, 7 palavras. E com o R no final da sílaba, 7 palavras também, tá? Então, esse é o número exato de palavras que você vai ter que encontrar ali para conseguir completar. Lembrando que essas palavras estão aqui, ó, na atividade anterior, tá bom? Depois, você vai passar para o número 3. No número 3, ele fala para fazer junto com um amigo, mas a gente está fazendo sozinho, tá? Então, o que você vai fazer? Tá vendo que aqui, ó, ele dá um exemplo de palavras que começa, que tem o B e o R, tá vendo? Não necessariamente precisa começar. Então, eu tenho bravo, abraçar, setembro, abraço, né? Que é o quê? O B e o R junto. Ele pode estar no começo, no meio ou no final da palavra. Aí você vai ter que passar para a página seguinte para fazer essa atividade, tá, Isabela? Para eu explicar melhor aqui para você. Você vai vir aqui, ó. Você tem aqui BR, CR, DR, F, G, as consoantes seguidas da letra R. O que você tem que fazer? Você vai ter que formar palavras, tá? Você vai ter que descobrir palavras que tenham essas letras. Pode ser no começo, no meio ou no final da palavra. Então, a Pro vai dar um exemplo. Com BR, então a gente tem abraço, brincar, setembro, né? Depois, ali ele vem CR. O que a gente pode escrever, Isabela? Uma palavra que tenha o C e o R junto. Pode ser no começo, no meio ou no final. Você vai pensar. Depois, Isabela, uma palavrinha com DR. Tem que ter o D e o R junto na palavra. Não pode separar, tá? Lembrando que algumas letras aqui você não vai conseguir formar palavra, tá bom? Então, a Pro vai dar um exemplo. O H e o R junto, a gente não encontra palavra, não tem palavra, tá? Aí você vai fazer um X, igual o tal da Pro aqui, ó. Da Pro tem um xizinho aqui, ó, no H e no R, tá? Com GR, Isabela, grito, né? Então, você tem que pensar, colocar a cabecinha aí para funcionar um pouquinho, tá bom? Se você não encontrar alguma palavra, se não conseguir, você manda mensagem que a Pro pode te ajudar, tá? Depois que você montou o seu quadro ali, que você completou as suas palavras, você vai fazer as atividades seguintes, a letra A, a letra B e a letra C. Na letra A, ele pergunta para você, que consoantes podem aparecer antes do R na mesma sílaba? Então, você vai olhar aqui no quadro e você vai ver quais foram as consoantes que veio antes do R que você conseguiu formar palavras, tá? Aí você vai colocar as consoantes aqui. Depois, na letra B, ele quer saber quais foram as consoantes que estavam antes do R que você não conseguiu formar nenhuma palavra, que você não encontrou nenhuma palavra. Aí você vai colocar as consoantes aqui também. E aí depois, na letra C, ele pergunta, olha só, para quebrar a cuca, por que será que o R não pode aparecer depois do H? Por que será que a gente não pode colocar, Isa, começar o H e depois vir o R? Por que será? Você lembra? Então a Pro vai falar para você, tá? O H inicial, ele só pode ser seguido de vogal, né? Então quando a gente fala hospital, o que vem depois desse H aí no início? Que o H não tem som, lembra? É o O, que é uma vogal, né? Então a gente deu exemplo aqui na sala do nome do pai do Miguel, que é Elvio, que também começa com H. Então Elvio é o H e depois uma vogal, a vogal E. Então o R ele não pode vir depois do H, porque o H só pode ser seguido por vogal, tá bom? E aí, para encerrar, nós vamos lá na página 79, Isabela. Aqui na página 79, você vai brincar aí, ó, com esses trava-língua, tá bom? Temos 2 trava-línguas. E
E aí o trava-língua, se você observar, aqui ele fala potro, potro, potro. O tro, tá vendo que tem o R lá no meio da sílaba tro? Tigre, o gre, também tem o R no meio da sílaba gre. Então, para a gente conseguir formar um trava-língua, a gente precisa ter o quê? R no meio da sílaba, tá? Palavras que tenham o R no meio da sílaba, para daí enrolar a língua lá e ninguém consegue falar direito, né, Bela? Então agora, o que você vai fazer? Depois de você ler, você brincar com esses dois trava-línguas, chegou a hora de você criar o seu, tá? Então você vai pensar aí, vai fazer uma listinha com palavras que tenham o R no meio da sílaba. E aí você vai montar o seu trava-língua, tá bom? Depois você me manda e se você quiser, eu vou gostar de ver um vídeo seu lendo o seu trava-língua, tá bom, Bela? Até já!